conseguimos jovens talentos que fizeram uma biblioteca digital, por incrível que pareça, e posso afirmar, porque eu conheço com profundidade, melhor do que a da Microsoft. O que prova que na vida nem dinheiro não é tudo. Então, o talento brasileiro consegue driblar essa carência de recursos e conseguimos fazer, à altura do profissional do direito hoje, essa biblioteca digital, inicialmente especializada na área do direito público. Então, nós temos, através do nosso site, todos estão convidados, editoraforum.com.br, a conhecerem essa biblioteca digital. Ela fica logo do lado direito e algumas instituições, entre elas a Fazenda Nacional, a Advocacia Geral da União, toda a Justiça Eleitoral do Brasil, já fizeram os primeiros contratos e disponibilizaram, no caso da Advocacia Geral da União, para quase 10 mil usuários consultarem simultaneamente 461 volumes. O custo por volume sai a R$ 3,79. Então a gente consegue, com um custo baixíssimo, muitas pessoas acessarem, ou seja, democratizar uma informação de qualidade e segura, porque na internet nem sempre temos nessa disponível gratuita uma informação segura. E através do site as pessoas ali clicam e têm acesso. O primeiro exemplo aí, Fórum de Contratação e Gestão Pública, que já está na sua edição de número 90. Nós temos aí a lista dos artigos, dos livros, são 461. E no ano que vem, como isso é uma assinatura que todo mês vai atualizando, no ano que vem chega a 531 volumes de informação. São 13 periódicos. Aqui temos um exemplo, o problema da vinculação de recursos orçamentários. Um artigo do professor José de Ribamar Caldas Furtado, no Fórum de Contratação e Gestão Pública, e aqui rapidamente se localiza esse artigo, e depois temos aqui a pesquisa geral, naquele canto lá. Então, se a pessoa quer fazer uma pesquisa, por exemplo, contratação direta, ele já coloca os assuntos ali, contratação direta, e rapidamente ele acha 50 artigos, por exemplo, que tem sobre aquele assunto. Ali podemos pesquisar também por autor também. Então eu quero saber todos os votos, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes. Eu quero saber os artigos que o conselheiro Caldas Furtado editou ao longo desse tempo também. Então eu posso localizar aqui. Teríamos aqui no canto esquerdo todos os artigos que falam sobre controle da renúncia financeira, a questão do controle da legalidade, quem julga as contas prestadoras. Então, rapidamente, à esquerda ali, todos os assuntos. Nós também temos a pesquisa avançada, que é a chamada a pesquisa booleana. A pessoa pode colocar e ou com. Então, ele pode fazer diversas simulações. Se eu quero só direito e público, por exemplo, eu posso colocar ali a palavra ou expressão. Não precisa acentuar, é uma pesquisa muito rápida. Aqui eu posso selecionar a revista que eu queira, então eu posso selecionar revista de interesse público, revista de direito tributário, de direito urbano e direito ambiental. Então eu posso pesquisar também por área de interesse. Então, se a minha área de interesse é o direito administrativo, eu pesquiso só dentro do direito administrativo. Nós também podemos pesquisar sobre a subseção. Então, se eu quiser um artigo de doutrina estrangeira, a Editora Fórum tem trazido muita doutrina estrangeira de todo o cenário internacional. Nós temos aqui dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Itália, da Alemanha, o melhor da doutrina internacional, sempre traduzida por um orientando daquele professor que fez o artigo. Então, tudo isso está... Ele sempre vai nas ocorrências negritando ali e pode ser feito também a pesquisa dentro do próprio artigo. Então, muitas vezes eu tenho lá uma jurisprudência do Tribunal de Contas da União com 90 páginas. Então, as pessoas hoje não têm tempo, talvez, de ler todos aqueles acordos. Então, ele pode pesquisar dentro daquele acórdão, dentro daquele artigo, uma determinada palavra. E
também pode, clicando com o mouse direito, ele pode colar e copiar e passar para o seu parecer. Então tem a rapidez de se achar o documento e depois transferi-lo para a área do meu parecer, ou de uma sentença, ou de algum trabalho que eu tenho feito. Então, além da rapidez de se localizar a pesquisa, tem também a eliminação da digitação. E eu posso também, no meio de uma pesquisa, passar para uma outra sem ter que voltar. Como é que é isso? Se eu estou procurando lá contratação direta, por exemplo, eu tenho a palavra inexigibilidade logo ao lado. Então, como se fosse um hipertexto, eu negrito aquilo ali e ele sai procurando a palavra inexigibilidade. Então, ele é muito interativo e é compatível com diversos navegadores aí no mundo inteiro, Internet Explorer e tal. Ou seja, basta ter um acesso à internet de casa, do tribunal, de qualquer lugar, vocês acessam o correspondente hoje a 461 volumes. Então, é um conceito de rapidez, um conceito de economia e de informação de alta qualidade que está à disposição de todos vocês. Eu apresentarei esse trabalho ao tribunal, para apreciação do tribunal aqui, que tem uma parte, mas para ampliar esse número de exemplares. E também toda a administração do Maranhão, que lida com o direito público, receberá também todo esse trabalho nosso aí. Mais uma vez, quero parabenizar aí o nosso querido autor, parabenizar o Estado do Maranhão. Aqui estamos em São Luís, que é a capital da cultura brasileira, e foi produzido nessa noite aqui o início de um trabalho que não vai terminar tão cedo. O professor Carlos Furtado vai ter que fazer palestras aí pelo país, vai ser muito requisitado, porque quem está lendo está gostando, e que Deus nos permita, nos dê vida e saúde para muitas edições por aí surgirem, e que outros autores maranhenses se apresentem à Editora Fórum, que com muito carinho poderá publicar estudos tão interessantes quanto. Muito obrigado, uma boa noite. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento o auditor da Receita Federal, Dr. Manuel Rubim, que fará a apresentação oficial do autor da noite, o conselheiro José de Ribamar Caldas Furtado, do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Boa noite a todos. Uma satisfação muito grande em ter recebido esse convite do conselheiro Caldas Furtado para aqui estar presente nesta solenidade e contar um pouco do que significa Carlos Furtado, Caldas Furtado, um colega nosso, por muito tempo, na Receita Federal e em outros embates da vida. Excelentíssimo senhor Raimundo Oliveira Filho, presidente do Tribunal de Contas do Estado, excelentíssimo senhor conselheiro José Ribamar Caldas Furtado, autor do livro Elementos de Direito Financeiro, ora lançado, o excelentíssimo senhor Marcelo Ribeiro Alves, delegado da Receita Federal do Brasil, o excelentíssimo senhor Marcílio de Almeida Campeiro, inspetor da Alfândega do Porto de São Luís, o excelentíssimo senhor Alberto Tavares Vieira da Silva, desembargador federal, professor aposentado da Universidade Federal do Maranhão, o excelentíssimo senhor Divaldo Guimarães Macieira, conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado, nosso professor, em nome dos quais saúdo todas as autoridades e pessoas aqui presentes nesta solenidade.
Falar sobre um amigo de mais de 20 anos é por demais gratificante, principalmente para uma pessoa que preserva amizades, inclusive aquelas que foram herdadas dos meus pais. Falar sobre um amigo no momento em que ele lança uma obra, não uma obra qualquer, todavia uma obra que aborda um assunto tão caro ao autor, pois se trata de uma temática presente em quase toda a sua vida funcional, as finanças públicas. O direito financeiro se configura mais gratificante ainda, pois diz respeito a um tema que é muito mais objeto dos focos das lentes do povo brasileiro e até mesmo da academia pelo lado da receita pública, os tributos, e um tanto quanto relegado pelo outro lado, qual seja a despesa pública. Esse deixar de lado as finanças públicas pelo lado da despesa na sociedade brasileira encontra guarida até na própria Constituição da República Federativa do Brasil, pois o seu título 6º, intitulado da tributação e do orçamento, reserva 18 artigos para a tributação, artigos 145 a 162, e apenas 8 para as finanças públicas, artigo 163 a 170. A propósito, tenho enfatizado em meus escritos, sempre que o tema e a paciência dos leitores me permite, que gostaria de ouvir e ver os que reclamam da carga tributária, palavras que manifestassem preocupações com a boa aplicação dos recursos públicos, pois com certeza, se bem aplicássemos os recursos públicos deste país, estaríamos aqui procedendo como procedeu aquele médico alemão que, diante de uma carga tributária maior do que a nossa em seu país de origem, atendeu a um brasileiro que participava de um evento mundial e necessitou dos socorros do médico, do referido médico, sendo prontamente atendido. Ao final do atendimento, diante dos honorários cobrados pela consulta, eis que o nosso amigo resolveu fazer uma proposta de redução do preço, compensada pela não emissão do recibo. Em outras palavras, não pagamento do devido imposto pelo médico. Tendo recebido uma reprimenda que lhe deixou um tanto quanto tonto, quase se dirigindo a outro médico para merecer novo tratamento, pois foi cientificado pelo médico que o atendeu de que ele pagava o seu imposto corretamente, pois tinha como retribuição os bons serviços em todos os sentidos que lhe prestava o Estado alemão, não necessitando, portanto, sonegar. Em síntese, se bem aplicássemos os recursos públicos em todas as suas esferas, este país de há muito teria saído da condição de país em desenvolvimento e, com certeza, estaríamos pagando os nossos tributos com muito mais satisfação do que atualmente. A mensagem que queremos deixar é de que os alemães, assim como outros povos que têm carga tributária elevada, mercê da boa aplicação dos recursos públicos, não necessitam ou apelam muito pouco para as práticas tão comuns por essas bandas, em que 40% dos recursos públicos repassados pela União a determinados entes federativos são desviados, conforme lamentável depoimento do então ministro do Controle da Transparência deste país, a revista Veja, há uns 4 anos, o baiano Valdir Pires, conterrâneo de Aleomar Balieiro, um outro baiano que voltava suas atenções não somente para o direito tributário, como também para as finanças públicas. Lembro, a propósito, que não é uma mera coincidência o caráter cabalístico que atormenta as finanças públicas atazanadas pelo número 40, pois temos 40% dos recursos públicos federais repassados a determinados entes desviados, nas palavras de Valdir Pires, quase 40% de carga tributária e quase 40% de informalidade, conforme dados do estudo intitulado Radiografia do Brasil Informal, patrocinado pelo Instituto Ético. Observe que conto sempre a história do médico alemão no afã de ver os recursos públicos, o povo brasileiro, dar mais atenção à forma como gastamos os nossos recursos públicos do que a nossa estrutura tributária, que tenho ciência
necessita ser aperfeiçoada, como já afirmei em várias oportunidades, em palestras e em escritos. Vejam, senhores, que a boa execução orçamentária e financeira dos entes federativos, com certeza, terá um papel importante para que venhamos melhorar a nossa estrutura tributária, assim como reduzir a carga tributária que pesa sobre o país. Cada país, senhores e senhoras, deve ter o Estado do tamanho necessário para que venha atender às demandas sociais. Nosso gasto público poderia ser melhor direcionado, caso não tivéssemos 3 fatos que contribuem sobremodo para a sua ineficiência. O primeiro já foi enfatizado, ou seja, o desvio escandaloso dos recursos públicos. A outra diz respeito à falta de critérios norteadores da otimização do gasto público. Por fim, temos o expressivo gasto com juros, que são pagas às instituições financeiras pelo poder público, que significa mais de 10 vezes ao gasto com investimentos públicos deste país, mercê da condição equivocada de uma política monetária, herança pesada, originária da decuplicação da dívida pública em tempos passados. Em boa hora, os juros básicos neste país estão sendo reduzidos. Em momento oportuno também, conselheiro José Ribamar Caldas Furtado, após uma longa e profícua trajetória no Serviço Público Federal e Estadual, quer como atendente judiciário da Justiça Federal, técnico da Receita Federal, analista de Finanças e Controle da União, auditor fiscal da Receita Federal, auditor substituto de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, instrutor da Escola de Administração Fazendária, ESAF, instrutor da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão, instrutor da Escola de Governo do Maranhão, professor da Universidade Federal do Maranhão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e conselheiro corregedor do Tribunal de Contas da União, Vossa Excelência empresta o conhecimento aurido ao longo dessa bela trajetória galgada via concursos públicos para neste mês de junho, nesta data, legar o seu conhecimento via o lançamento de um livro intitulado De Elementos de Direito Financeiro, que com certeza irá muito contribuir para o estudo e a pesquisa de tão relevante tema para a sociedade brasileira, pois o seu livro aborda com percussência assuntos tais como sistema orçamentário, despesa pública, receita pública, responsabilidade fiscal e controle da execução orçamentária. Caro conselheiro Caldas Furtado, afirmo a oportunidade do lançamento do seu livro, não somente pelos motivos já expostos, no que respeita às finanças públicas deste país, sob a ótica da despesa, assim como pela lacuna que temos em termos bibliográficos. Neste particular, invoco o testemunho do professor Nivaldo Macieira, esse nosso amigo e mestre das lições neste TCE e na UFA. Temos, eu e o conselheiro Caldas Furtado, algumas passagens comuns como servidores públicos. Eu iniciei a minha vida funcional no Tribunal de Contas do Estado, em 2 de fevereiro de 1970, como servente, tendo depois sido promovido em 72 a técnico de contabilidade, uma espécie de assistente dos auditores, cujas funções naquela época eram exercidas por contadores, entre outros, como Antônia Tavares, Dona Totó, Jussi Marques Memória, José Ribamar Cardoso, Séries, José do Lago Lima e Rosendo Borges da Silva, que atuavam em um grupo de trabalho, embrião do corpo de auditoria que hoje o TCE dispõe. O conselheiro Furtado ingressou no TCE, como já ficou evidente dias atrás, como auditor substituto de conselheiro, tendo depois assumido o cargo em função da vaga, o cargo de conselheiro, em função da vaga aberta, pelo passamento de um grande especial amigo, a quem eu aproveito a oportunidade para render uma singela homenagem, Hilton de Barros Belo Filho. Depois do Tribunal de Contas do Estado, aprovado em concurso público, ingressei na Inspetoria Seccional de Finanças do Ministério da Fazenda, que gerou a CGU, sendo que nesse órgão, Caldas Furtado exerceu as funções de analista de controle interno. Saindo da Inspetoria Seccional de Finanças em 82, assumiu o cargo de fiscal de tributos federais. O conselheiro Caldas Furtado exerceu na Secretaria da Receita Federal os cargos de técnico da Receita Federal e de auditor fiscal da Receita Federal, cargo criado após a unificação das carreiras de fiscal de tributos federais
e controlador de arrecadação federal, ex-coletor federal. Além do exposto, somos professores da Universidade Federal do Maranhão. Ele, como professor do Departamento de Direito, e eu, como professor do Departamento de Ciências Contábeis e Administração. Ele, como professor das cadeiras de Direito Tributário e Financeiro, eu ministrando Contabilidade Tributária Avançada. Reafirmo, de passagem, que todas as investiduras em cargos públicos pelo conselheiro Caldas Furtado foram concretizadas via concursos públicos, havendo inclusive um fato hilário, que deixou o amigo Caldas Furtado um tanto quanto inquieto, pois quando um jornal local publicou a lista dos aprovados no concurso público para técnico da Receita Federal, como um furo de reportagem, listou entre os aprovados o nome de José de Ribamar Caldas Fortunato. Esse ficto José de Ribamar Caldas Fortunato deve ter perturbado o sono do amigo José de Ribamar Caldas Furtado por pelo menos 24 horas, até o amigo Raimundo Potiguara Alves, então chefe do núcleo da ESAF do Maranhão, ter resolvido ou recebido a autorização para aplicar os nomes dos aprovados. Naquele momento,